Primeiramente, eu gostaria de saudar a todos e agradecer, né, a oportunidade de apresentar esse trabalho. Meu nome é Maria Eduarda Brandão e a comunicação de hoje é fruto da minha dissertação de mestrado, defendida ano passado na Universidade Federal Rural de Pernambuco, no Brasil. E hoje eu venho aqui propor o exercício de revisitar a trajetória de João Nunes Correia, que foi um dos principais mercadores em atividade no Brasil do século XVI, assim como alguém recorrente na historiografia. E isso se dá para analisar suas experiências na beligerância ultramarina através da perspectiva da nova história militar. E essas intenções ocorrem, né, por considerar que essas experiências, embora reconhecidas pelos estudos anteriores, foram exploradas em menor proporção, apesar de serem uma chave para o entendimento dos negócios da guerra no mundo ibérico, como espaços de operação às redes mercantis na modernidade. E nesse sentido, intenciona-se realizar um balanço historiográfico sobre os estudos de Nunes Correia, para em seguida reconstituir suas experiências e de seus associados, né, na beligerância ultramarina, empregando uma abordagem microanalítica e utilizando documentos diversos. Dentre eles, observa-se, por exemplo, o Sumário das Armadas, uma crônica escrita por um jesuíta anônimo que testemunhou a conquista da capitania da Paraíba, na qual João Nunes participou. E guiando nesses esforços estariam questionamentos referentes a como ocorreu a sua participação nos confrontos, quais atividades de sua rede comercial nos empreendimentos de beligerância ultramarina e como o engajamento na campanha serviu às suas estratégias sociais e econômicas. Primeiramente, eu gostaria de retomar como as transformações nas práticas de batalha que ocorreram na modernidade acarretaram desafios logísticos às coroas que ainda não tinham desenvolvido o aparato necessário para lidar com o aumento nos custos de guerra, nem com o crescimento nas demandas por armamentos, munições, suprimentos e outras matérias, né, que impactavam o setor administrativo. E esses desafios serviram como brechas às camadas mercantis que poderiam atuar na produção e distribuição de materiais bélicos, operações de crédito e outras áreas dos negócios da guerra, embora as coroas continuassem a servir como as principais instituições no âmbito do financiamento, ao intermediar esse processo, arrecadar impostos e fazer pedidos extraordinários às populações nos períodos de conflito. E no que diz respeito às operações de crédito, é possível observar essas práticas sendo direcionadas à regimentação das tropas na conquista da Paraíba, motivada pela expansão dos territórios açucareiros e do pau-brasil, a continuidade da colonização nas regiões norte e nordeste e o fortalecimento dos domínios hispânicos no Atlântico Sul. Nessa campanha, mercadores participaram tanto no financiamento como nos combates, repercutindo na inserção de redes mercantis diretamente nas tropas, cujas operações se estendiam por diferentes continentes e cobriam diversas áreas. O João Nunes Correia, o sujeito elencado para análise, se torna representante dessa camada de homens de armas e de negócios, participando nessa conquista dos créditos à cavalaria. E, essencialmente, o João Nunes Correia foi um mercador português, cristão novo, que se tornou um dos principais comerciantes em atividade no Brasil durante o século XVI, cujos negócios cobriam desde os açúcares e escravizados até o arremate de contratos, contribuindo para que sua trajetória fosse estudada por diferentes trabalhos
que incluem 2 capítulos de livros, uma comunicação em simpósio, 2 dissertações de mestrado, uma delas publicada, e uma tese de doutorado. É possível que esses estudos tenham sido influenciados não somente pela relevância no comércio colonial, mas também considerando como, durante a primeira visitação inquisitorial no Brasil, o João Nunes foi processado por judaísmo, né, e seu caso se tornou um dos mais documentados e repercutidos na sociedade da época, culminando na sua soltura após o pagamento da fiança, seguida por uma eventual imigração a Madrid. É possível dividir os estudos sobre João Nunes entre 2 gerações, com a primeira sendo influenciada pela publicação da documentação referente às denúncias e confissões da primeira visitação inquisitorial no Brasil. Utilizando principalmente esse conjunto e o processo do João Nunes, essa geração se concentra em analisar o caso do mercador durante a primeira visitação. No entanto, há uma tendência socioeconômica em retratá-lo como uma figura explicativa da ascensão da burguesia atlântica, a exemplo de Sônia Siqueira, ou mesmo de um espírito capitalista colonial, como José Antônio Gonçalves de Mello, que esse em particular se baseia nos pensamentos do Sombart, um sociólogo alemão que associa o surgimento do capitalismo às populações judaicas para, no caso do Gonçalves de Mello, indicar os negócios do João Nunes como uma das mais antigas evidências desse espírito no Brasil. E, diferentemente, a segunda geração se beneficia de uma ampliação do escopo documental, recorrendo não somente à documentação inquisitorial dos associados a João Nunes Correia, mas também documentos da monarquia hispânica, que tratam do período que o João Nunes passou em Madrid. Embora o processo inquisitorial continue relevante às análises, como no caso de Ângelo Faria de Assis, esses estudos preocuparam em enquadrar João Nunes Correia em noções relacionadas às redes mercantis, sociabilidades, além de referenciar temas como a mobilidade social e os primeiros momentos de globalização na primeira modernidade. E revisitando a trajetória através da nova história militar, é possível dizer que pouco se sabe, né, sobre a nomeação do João Nunes como alcaide-mor das províncias de Honduras e da Guatemala em 1585. Também não há indícios de que tenha assumido a oposição. Essa nomeação ocorreu na mesma época da conquista da Paraíba, na qual o João Nunes contribuiu com créditos para o sustento das tropas de presídio no Forte de São Felipe e São Tiago, mais precisamente um total de 6.000 cruzados que foram repartidos entre os grupos mercantis de Pernambuco. Nessa conquista, ele participou também na cavalaria da segunda jornada ao Rio Paraíba, e embora a cavalaria viesse perdendo espaço para a infantaria, do ponto de vista tático, o prestígio continuava, né, tornando a posse de cavalo sinônimo de riqueza e status. Isso seria particularmente relevante à campanha, considerando como a cavalaria esteve envolvida nos combates e no aprovisionamento. Como visto no sumário das armadas, faziam parte da cavalaria aqueles que a tudo supriam. No entanto, o João Nunes não foi o único desse grupo mercantil a atuar na conquista da Paraíba. Um de seus irmãos, o Diogo Nunes, também seguiu numa terceira jornada e em avanços subsequentes contra aldeamentos potiguaras, capitaneando uma tropa composta por portugueses e tabajaras. Diogo e outro dos irmãos, mais precisamente o que era responsável por administrar os negócios da família a partir de Lisboa, o Henrique Nunes Correia, se tornaram senhores do engenho Santo André, nas margens do Rio Paraíba. A propriedade, conhecida como Forte da Fronteira, se tornou uma das primeiras fábricas no território
e foi disponibilizada aos oficiais locais para que posicionassem tropas hispânicas, né, que estavam estacionadas na capitania, ali no engenho. E durante esse período, o Diogo Nunes Correia ficou encarregado de repassar ao capitão Mó da Paraíba cerca de 140 mil réis, que seriam destinados ao sustento das tropas tabajaras de presídio na fronteira e possivelmente nas proximidades do engenho. E esse cenário enfrentou rupturas a partir da primeira visitação inquisitorial no Brasil. O engenho foi repassado e as atividades foram realocadas para Madrid, onde João Nunes tornou-se cientista da monarquia hispânica. Além das experiências, né, à frente do contrato do pau-brasil e sua participação no fornecimento dos escravizados de Angola às Américas, o João Nunes arrematou o assento da Averia em 1603, né, referente à regimentação de armadas para a escolta de navios mercantes na carreira das Índias. Essa posição permitia que João Nunes delegasse representantes seus para providenciar a aparelhagem das naus, assim como outras questões de defesa das embarcações e beligerância ultramarina, como armas, soldos, abastecimento, entre outras obrigações. E durante as negociações do perdão geral aos cristãos novos, além de ficar encarregado do transporte do pagamento envolvido nos diálogos, essa posição permitiu que João Nunes participasse de discussões referentes à regimentação de uma armada para mitigar os danos causados pelos holandeses nas Índias. E segundo consta no processo referente ao perdão geral, João Nunes Correia é mencionado como o homem que melhor cumpriu com as obrigações do apresto das armadas que contratou. No entanto, o seu tempo à frente do assento foi marcado por denúncias de condutas ilícitas. Apesar das controvérsias, o João Nunes continuou em atividade até falecer em 1625. Seus negócios foram diretamente herdados pelo sobrinho, o João Nunes Saraiva, que, através do arremate das provisões gerais entre 1626 e 1632, se tornou mercador banqueiro da monarquia hispânica. Esse assento seria referente à época em que as tensões entre os espanhóis e neerlandeses despertaram a necessidade de fornecimento de recursos para o exército de Flandres, encarregado de defender, né, os interesses da monarquia hispânica nos Países Baixos. Os arrematantes das provisões gerais ficariam responsáveis por providenciar tropas e materiais necessários. No entanto, durante o período em que João Nunes Saraiva exerceu essa função, o Santo Ofício mirou a camada de mercadores banqueiros, né, resultando em sua prisão sob acusações de judaísmo e eventual perda de bens, assentos, créditos e capitais. Nesse sentido, é possível compreender os investimentos dos Nunes Correia na conquista da Paraíba como sendo vinculados aos açúcares e pau-brasil, mas também a uma ascensão social que mirava para além das elites coloniais e, sobretudo, se correlacionava à expansão das atividades da rede mercantil com o envolvimento nas guerras coloniais, se tornando uma etapa no processo de abertura e diversificação dos negócios no território. Embora na historiografia João Nunes Correia tenha sido compreendido dentro dos estudos inquisitoriais, sob uma perspectiva socioeconômica, ele aparece na geração de 70 a 90 como uma figura explicativa da ascensão de um espírito capitalista colonial, enquanto de 90 a 2000 ele representa aspectos da globalização, redes e mobilidade. No entanto, os aspectos beligerantes da trajetória não se tornaram foco desses estudos. Dito isso, concentrar os olhares sobre esses aspectos da trajetória indicam como sua participação na conquista da Paraíba se deu tanto nos combates como no financiamento, servindo na cavalaria e participando no aprovisionamento das tropas. Mas ampliando os olhares sobre os outros membros do consórcio,
é possível observar que essas iniciativas faziam parte de interesses recorrentes nos negócios da guerra, que incluíam ainda o arremate da haveria ou as provisões gerais, implicadas no financiamento do exército de Flandres. Sobretudo, revisitar essa trajetória sob a perspectiva da nova história militar se mostrou como um laboratório para observar aspectos dos negócios da guerra no mundo ibérico, demonstrando diferentes formas nas quais um consórcio mercantil ibérico poderia ser engajado nas oportunidades oferecidas por esse setor.